Sabe, quando a gente pensa em gnosticismo, talvez venha à mente algo bem antigo, né? Uma filosofia perdida no tempo. Mas, segundo o material que vamos analisar hoje, a história é bem mais complexa. O gnosticismo é, na verdade, o centro de um debate moderno super intenso, uma verdadeira batalha pela crença. Vamos mergulhar nessa divisão. Então, para começar, a gente precisa se fazer a pergunta mais básica de todas. Afinal, o que é gnosticismo? E como vamos ver, a resposta para isso está longe de ser uma só. Pois é, para muitos é a busca por uma sabedoria ancestral. Mas para os autores da nossa fonte, o cenário hoje em dia se parece mais com uma zona de guerra espiritual mesmo, com uma linha bem clara traçada na areia. E bem no meio dessa controvérsia toda, a gente encontra essa figura, Samael Aun Weor. De acordo com os textos que estamos explorando, os ensinamentos dele são a chave para a verdade gnóstica. E defender esses ensinamentos é a missão principal. Bom, isso já nos joga direto na nossa primeira parte, a ideia de que existe uma gnose dividida, onde saber diferenciar o verdadeiro do falso é absolutamente crucial. Agora, olha só que interessante a divisão que a fonte propõe. De um lado estariam os gnósticos verdadeiros, que são práticos, que vivem a doutrina. Do outro, os pseudognósticos, que são descritos como puramente teóricos e intelectuais. E essa distinção é a base para todo o argumento que a gente vai ver a seguir. O primeiro grande ponto de discórdia, onde essa divisão fica bem nítida, é a natureza da ressurreição de Cristo. E aqui a batalha se torna fundamental. A pergunta que, segundo a nossa fonte, separa o joio do trigo, os verdadeiros dos falsos, é esta aqui. A ressurreição foi um evento físico literal, de carne e osso. Bom, do ponto de vista que a fonte combate, essa ideia de um corpo físico simplesmente voltar à vida é vista como uma fantasia, um absurdo. É descrita como uma crença que a mente meramente raciocinativa, a mente intelectual, não consegue aceitar. Em total contraste, a doutrina de Samael Aun Weor traz uma explicação bem radical. A afirmação é que Jesus ressuscitou sim, fisicamente, mas usando o que ele chama de hiperespaço, um conceito que, segundo o texto, a própria astrofísica um dia vai acabar confirmando. E para dar mais peso a esse argumento, a fonte busca um texto gnóstico bem antigo, o Pistis Sophia. A menção de que Jesus passou 11 anos ensinando seus discípulos, depois da ressurreição, é usada como a prova crucial de um retorno físico, real e duradouro. Agora vamos para o segundo campo de batalha teológico, a identidade e a natureza do Deus Criador, o famoso demiurgo. A fonte sabe que a ideia mais popular sobre o gnosticismo é aquela de que o criador do mundo material, o demiurgo, é uma entidade falha, ignorante ou até mesmo má. Mas o objetivo aqui é desmantelar completamente essa noção. E para rebater essa ideia, eles trazem um nome de peso, Platão, que aqui é considerado um autêntico mestre gnóstico. Ele afirma que o demiurgo, o artífice divino, criou o mundo por bondade, não por maldade ou ignorância. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: para essa escola de pensamento, o demiurgo não é um deus inferior. Ele é o Deus manifestado, uma extensão direta do Deus Supremo. É como se fossem raios de luz vindos de um único e grande sol. Agora, a controvérsia fica ainda mais pessoal, focando no homem que está no centro disso tudo e na batalha que acontece em torno do seu próprio nome. E olha, nada ilustra melhor esse conflito do que a briga pela interpretação do nome Samael. Os seus detratores traduzem como veneno de Deus. Já os defensores, citando o que chamam de verdadeiros cabalistas, afirmam que o significado real é doutrina superior. São dois extremos. De acordo com a fonte, os ataques não são por acaso. Eles viriam de grupos específicos. Agentes da chamada Loja Negra, seguidores do ocultista Aleister Crowley, intelectuais que o acusam de plágio e, o mais importante, os infiltrados, gente que se passa por gnóstico para tentar minar a doutrina por dentro. E esse é um alerta central no texto. A maior ameaça, segundo a fonte, não vem de fora, de um inimigo declarado. Vem dos falsos mestres que operam dentro do próprio movimento gnóstico, distorcendo os ensinamentos. Certo. Com tudo isso, a gente chega à conclusão em que a fonte resume o que, no final das contas, está em jogo nessa batalha toda. Então, o que separa o gnosticismo verdadeiro do falso de acordo com essa perspectiva? São estes 4 pilares: a ressurreição física de Cristo, um demiurgo que é bom,
Jesus como o maior de todos os mestres e Samael Aun Weor como o mensageiro que revelou essa verdade para os dias de hoje. A lição final aqui, então, é que a crença não é um estado passivo. É uma luta ativa, sabe? Uma defesa contínua da verdade contra aquilo que é percebido como engano e desinformação. E as consequências de escolher o caminho errado são vistas como terríveis, como mostra essa citação final e bem dramática, que basicamente diz para fugir dos falsos ensinamentos, para não cair de cabeça no centro do abismo. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Quando os caminhos espirituais se dividem de uma forma tão radical e o que está em jogo é considerado tão importante, quem é que segura o mapa da verdade?